Quando a gente pensa nos anos 1920, normalmente imaginamos vestidos com franjas, cabelos curtos, festas luxuosas e as famosas melindrosas. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas surgiu do nada. Antes dos anos 20, o mundo passou por uma sequência tão brutal de acontecimentos que mudou completamente a forma como as pessoas enxergavam a vida. E quando a forma de viver muda, a gente já sabe que a forma de se vestir vai mudar também. Então hoje eu quero te mostrar por que a verdadeira revolução dos anos 1920 não aconteceu dentro do guarda-roupas. Ela aconteceu muito antes. Aliás, se você gosta de história, moda e comportamento explicados de um jeito leve, já aproveita para se inscrever no canal, porque esse é exatamente o tipo de conversa que a gente vai ter por aqui. A gente precisa se lembrar que no início do século XX, a maior parte das mulheres ainda vivia dentro de papéis muito bem definidos. A expectativa era casar, cuidar da casa, ter filhos e ocupar um espaço que era predominantemente doméstico. A moda refletia exatamente essa realidade. Os vestidos eram estruturados, os espartilhos moldavam o corpo, a mobilidade era muito limitada, a roupa da mulher transmitia uma ideia de delicadeza, refinamento e até uma certa dependência. E é aqui que entra um conceito muito importante que vai aparecer muito ao longo dessas histórias, que é uma palavrinha em alemão que se chama Zeitgeist. Confesso que essa é a única palavra que eu sei falar em alemão, então eu espero de coração que eu tenha pronunciado ela do jeitinho certo. Essa palavra é muito usada pelos historiadores, então é muito comum que você encontre ela com certa frequência nos livros de história, história da moda. Aprenda comigo. Zeitgeist. Ela significa algo como espírito do tempo. É a ideia de que cada época possui uma certa mentalidade coletiva que influencia tudo ao seu redor. E o espírito do tempo entre 1910 e 1920 foi marcado por sucessivas rupturas. Em 1912 acontece uma das maiores tragédias no início deste século, que foi o naufrágio do Titanic. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. E logo em seguida veio a grande pandemia da gripe espanhola. Milhares e milhares de pessoas morreram, famílias foram completamente destruídas e o mundo inteiro viveu um período de medo, incerteza e escassez. Quando a gente olha para os anos 20, é muito importante a gente lembrar de uma coisa. Aquelas pessoas ainda não sabiam que elas estariam entrando em uma década muito glamourosa. Elas estavam apenas tentando reconstruir as suas vidas depois de sobreviverem a um dos períodos mais difíceis da era moderna. E eu adoro estudar moda justamente por causa disso. Porque quando a gente olha com atenção, a gente percebe que roupa nunca foi só roupa. E se essa ideia faz sentido pra você, já clique em gostei, porque isso ajuda muito que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas que também gostem muito desse tema. Então, voltando para nossa história, com milhões de homens indo para o front na Primeira Guerra Mundial, alguém precisava manter a sociedade funcionando. E foram as mulheres que ocuparam esse espaço. Nesse período, muitas mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Algumas dirigiam ambulâncias, outras trabalhavam em fábricas, outras assumiam funções administrativas e muitas se tornaram responsáveis pelo sustento da própria família. Ou seja, pela primeira vez, milhares de mulheres experimentaram algo que as suas mães ou avós jamais conheceriam: autonomia. Não era apenas uma mudança financeira, era uma mudança de identidade. Elas começaram a circular sozinhas pela cidade, ganhar dinheiro, tomar decisões, construir uma vida fora do ambiente doméstico. E assim, a sociedade percebeu que algo estava mudando. E nesse momento surgiu uma expressão muito usada na época, que foi a expressão New Woman, a nova mulher. Essa nova mulher não era definida apenas pelas roupas que ela usava. Ela representava uma nova forma de existir. Ela trabalhava, votava, circulava pela cidade, fazia escolhas próprias e possuía mais liberdade social e financeira. E quando a vida muda, a gente já sabe que o guarda-roupa precisa mudar também. Afinal, como continuar usando roupas que foram pensadas para uma mulher que já não existia mais? Inclusive, me deixa saber qual foi a maior mudança que você percebeu entre as gerações da sua avó e da sua mãe. Eu adoro ler esse tipo de história porque a gente percebe que essas mudanças não aconteceram apenas nos livros. É curioso perceber que mesmo naquela época já havia aquela mentalidade de que a moda é algo superficial. Mas basta a gente olhar para a história que a gente vai perceber o contrário. As roupas estavam mudando porque a sociedade estava mudando. A moda não era a causa da transformação, era o reflexo dela. As mulheres precisavam de mais mobilidade, mais conforto, mais praticidade e, principalmente,
Precisavam de roupas que fossem compatíveis com a nova vida que elas estavam construindo. Por isso que eu acredito que a verdadeira revolução dos anos 1920 não foi a bainha do vestido subir alguns centímetros. Foi a primeira vez que milhares de mulheres passaram a viver uma vida que, nas gerações antigas, essas mulheres jamais pensariam acontecer. E o mais importante, nenhuma moda consegue ignorar uma transformação desse tamanho. E é por isso que no próximo episódio nós vamos conhecer duas personalidades que foram fundamentais para transformar essa nova mulher em uma nova silhueta. A gente está falando de Paul Poiret e Gabrielle Coco Chanel, porque a história dos anos 1920 começa muito antes das franjas e das melindrosas. E posso contar um segredo para vocês? Eu acho que é uma das partes da história da moda que eu mais gosto. Mas então, se você não quer perder a continuação dessa história, já se inscreve no canal e ative as notificações, porque a história dos anos 20 tá só começando. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Tchau!